Bem, meus queridos amigos da Casa dos Humildes, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos. Na noite de hoje vamos estudar a obra Os Mensageiros do Espírito André Luiz, essa obra verdadeiramente notável, não é? Bem, como vocês estão vendo, o meu plano de tela, o meu fundo de tela é uma sala bonita, com uma estante toda arrumadinha, mas vocês já conhecem a minha estante, não tem esse requinte todo, não é? Porque isso aí atrás de mim não é uma estante de estudioso, né? Está muito arrumadinha. Estudioso não tem estante assim. A minha estante vocês já conhecem. Durante a semana a gente sempre grava o vídeo, né? A resenha literária é sempre os livros empilhados em cima do outro, que são sempre manuseados, né? Mas eu gosto de usar um plano de tela, tanto nas palestras e nas entrevistas, né? Para variar, não ficar sempre, né, aquele mesmo enquadramento, porque a variedade é a alma das coisas, né? A gente não pode ficar estático, principalmente na divulgação espírita, que é uma coisa tão dinâmica, né? E vocês estão vendo que hoje eu estou de óculos, né? Estou de óculos é porque a nossa reunião vai requerer um pouquinho de leitura, mas vamos iniciar a nossa reunião elevando o pensamento a Deus em forma de agradecimento. Possamos hoje, mais uma vez, mergulhar nesta obra deste grande repórter de além-túmulo, o Espírito André Luiz, que nos traz as realidades da vida no plano espiritual, a vida na erraticidade, como é e o que é a vida na erraticidade. Possamos, na noite de hoje, aprender com a obra Os Mensageiros, uma visita que a espiritualidade amiga faz ao campo, ao ambiente rural. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Meus queridos amigos e irmãos, então estamos aqui, eu quero fazer um apanhadozinho rápido, né? Publicamos o nosso jornal, o CH Notícias, né? Já está lá no nosso blog. Então, vocês, principalmente o pessoal da Casa Humilde, vejam o nosso jornal, porque é feito com muito carinho, com muito amor, tem um conteúdo fantástico, né? Então, e no blog também vocês vão encontrar outras matérias importantíssimas, já, como a de Karl Marx, uma matéria fantástica de João Alberto Donha, não é? Que foi achado o documento em que Karl Marx dizia que detestava o espiritismo. E cai por terra que muita gente dizia que aquele senhor M de obras póstumas, né, era o Marx, né? Muitos aventavam essa hipótese, cai por terra. Ele disse que o espiritismo, com o seu pieguismo, é tudo o que ele mais detestava, né? É um documento comprovadamente de Karl Marx, né, publicado pelo Adair Ribeiro e Carlos Sete Bastos. Né? Então, vocês podem tomar conhecimento disso, mas o artigo é do Donha, não é? Do João Alberto Donha, um artigo fantástico. Não é? E também há no blog um artigo sobre Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Vocês precisam ver a maravilha desse espírito, né? Espírito que veio limitadamente, né? Então, com um problema de paralisia do seu corpo, quase que por completo, né? Mas a vida se resumia à sua parte superior, à sua mente, à sua fala. O Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, terminou seus dias deitado numa cama, mas exemplificando, dignificando a sua vida na Terra. Então, pessoal, deem uma olhadinha no blog, que tem muita coisa boa por lá, não é?
com essa repercussão da entrevista de Valéria, porque Valéria é uma mulher brilhante, é uma irmã maravilhosa. Pessoal, então vamos a Obras Mensageiros, rumo ao campo. André Luiz estava na companhia de Vicente e com o instrutor Aniceto. Eles sempre iam para aquelas atividades na vida espiritual, e Aniceto convida o querido André Luiz e Vicente para irem até o ambiente rural. Né? E eles foram, pessoal, num esquema de volitação. Então vejam que coisa impressionante. Foram volitando, planando no ar, saindo do ambiente citadino, indo até o ambiente rural. Vejam que maravilha, né? Um dia, eu fico pensando, meu Deus, quando é que vai chegar o dia da gente planar, sair volitando, já pensou, pela cidade do Recife? Você passar ali pelo Marco Zero, o rio, né? Capibaribe, então você, o rio Bibiribe, você vê esses rios da nossa cidade, a Veneza brasileira, você vê ali as Torres Gêmeas, né? Então você, toda essa rede de bairros, um dia a gente fazer isso fora do corpo físico, a gente pode fazer até encarnado, né? Porque saímos do nosso corpo físico, mas em estado de desencarnado, as possibilidades há de se convir que são mais fáceis, né? Então, pessoal, vejam bem. Então, Aniceto disse a André Luiz e a Vicente, vamos ao campo. Então, vejam bem. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou: utilizamos a volitação, porque não temos objetivos imediatos no centro urbano, né? Então saíram volitando, né? Então que maravilha. Eu fico pensando como é a brisa fresca no rosto, né? Deve ser. Eu já sou cinquentão, eu não sei se vocês se lembram daquela série que passava na TV com a extraordinária atriz Sally Field, a noviça voadora, não é? Então, quando ela ia com aquela de hábito, naquele chapéu de freira, e o vento batia na sua face, os seus cabelinhos, né? E ela segurava o chapéu, mas assim, a sensação deve ser uma sensação... Pessoal, mas vamos lá. Diz André Luiz, esse grande repórter de Além Túmulo, notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente, né? André Luiz era toda prosa, né? Então, a excursão educativa, com escala no posto de socorro do Campo da Paz, fizeram-me grande bem. Melhorara em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior, mobilizava os recursos sem dificuldade. Reparei que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente, né? Então, a acuidade visual de André Luiz, como eu estou aqui de óculos agora, para aumentar as minhas possibilidades, mas cresciam de forma impressionante, porque, cita André Luiz, volitando, não observara até então o que agora verificava, extremamente surpreendido. Dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios. Então, volitando, ele de longe via homens, animais, veículos, os prédios, né? Mas agora ele vai apurar a sua visão. Então, vejam bem, meus queridos irmãos, a visão dilatava-se, reconhecia o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. Esses escafandros muito densos é o nosso corpo físico, né? No fundo lodoso do oceano, lá embaixo, né? Então, na vida material, vejam como os espíritos nos observam, né? Eles fazem essa anamnese espiritual de forma notável, né? Maravilhosa. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública,
indagava Aniceto, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Aniceto parou, André Luiz estava vendo as coisas, perceba as manchas escuras, e André Luiz e Vicente olham, né? Que manchas escuras serão essas, meus queridos irmãos? Como não soubéssemos definir com exatidão, prossegui explicando. São nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre em grupos compactos, obedecendo aos princípios de afinidades. Reparem, são arabescos de sombra. Flutuam em grupos, aquelas nuvens de bactérias, arabescos de sombra. Por afinidade, aquelas bactérias se reúnem. E o querido Aniceto, com André Luiz e Vicente, ele aponta, indicava-nos certos edifícios e regiões citadinas, certas regiões da cidade onde aquelas nuvens se condensavam mais. Continua o querido Aniceto, que instrutor maravilhoso, né? É uma aula realmente que André Luiz está tendo, um curso na vida espiritual, não é? Observem os grandes núcleos completamente obscuros, aqueles edifícios, não é? São zonas de matéria inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Então, aquela matéria em torno dos edifícios, aquela condensação de matéria eram expelidas por certa classe de pessoas com seus pensamentos, forças barônticas pesadas, baixas, pensamentos negativos. Se demorarmos em nossa investigação, veremos os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Então, o Aniceto diz, se essa nossa análise se demorar aqui, veremos verdadeiros monstros, formações teratológicas. Teratologia significa monstruosidades, né? Então, formações teratológicas, formações monstruosas, né? E ele diz, veremos igualmente monstros que se arrastam nos passos das criaturas, só que são atraídos pelas próprias criaturas, né? Imprimindo grave inflexão às palavras, considerou. O momento é de gravidade agora, né? Então, meu Deus do céu, vejam o véu que encobre a nossa visão na vida material. E ainda bem, esse véu que nos encobre essa realidade, porque se pudéssemos de chofre ver essa realidade, enlouqueceríamos. Não duvidem disso, meus irmãos. Então, imprimindo grave inflexão, considerou tanto assalta o homem à nuvem de bactérias, destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. O orai e vigiai do Evangelho. Veja bem que o Evangelho é um código de medicina profilática. Previne, protege o ser humano. Vejam bem, o Evangelho traz a ciência divina, a ciência do infinito. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se a essas influências múltiplas de natureza inferior. Então, somente os homens, vejam bem, de espiritualidade superior, com a mentalidade positiva, conseguem sobrepor-se. Por isso que é preciso orar e vigiar. Os antigos diziam, né, para não cair, dizer em tentação. Em linguagem odierna, atual, dizemos, orar e vigiar para não cair, dizem obsessão.
Então vejam bem que coisa maravilhosa, notável ensinamento. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria? Como os corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? Então, essa matéria mental tem vida própria, como os corpúsculos microscópicos de onde se originam as enfermidades? Sim. Pessoal, é aquele velho ditado: há uma química orgânica para o corpo, mas há uma química fluídica para o espírito. Vejam a resposta do mentor generoso que sorriu e acentuou: como não, André? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico, o psicossoma, não é? Então vejam bem. E o psicossoma é o perispírito, mas o homem terreno vive nesse aparelho psicofísico que é o físico e o psíquico. O corpo físico e o corpo psíquico. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica, mas também um quadro psíquico da personalidade encarnada. Não só a parte fisiológica do soma, mas principalmente a parte psíquica. Como dizia Juvenal na antiguidade: mens sano in corpore sano. Não é verdade? Então vejam bem. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma. Aquelas larvas mentais são as mentes enfermas de um ambiente ainda inferior, incivilizado, em se tratando de uma espiritualidade mais nobre, né? Nosso ambiente há muito de primitividade ainda, não é? Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse motivo, a medicina da alma absolverá a medicina do corpo. Não é? Então, que maravilha ele diz aqui, não é? Então, a medicina da alma vai absorver, englobar a medicina do corpo e vai muito mais além. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução, mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito, a cura real. Porque a medicina humana ela combate e consegue sanar tudo aquilo que está no campo dos efeitos. Mas o nascedor, o campo das causas, pertence exclusivamente ao homem espírito. Vejam bem, né? Isso é a verdadeira cura, a cura real. A cura do espírito imortal. Deus meu, exclamou Vicente, a que perigos está submetido o homem comum? Olha como fica o querido Vicente, né? Meu Deus, a que perigos está submetido o homem comum? É verdade, Vicente? Não é? Realmente é verdade. São os perigos, a gente tem medo aqui da violência, dos assaltos, não é? O medo das relações interpessoais, mas a gente precisa compreender esse mundo invisível que o Espiritismo, com a mediunidade, veio colocá-lo a descoberto. Se com o telescópio o homem descobriu o mundo do infinitamente grande, dos astros, e com um microscópio
descobriu o mundo do infinitamente pequeno com a mediunidade, descobrimos o mundo invisível, né? Esse mundo depois da morte, do grande além, do grande enigma, né? Como dizia o querido, esse druida maravilhoso, Leon Denis. Então, meus queridos irmãos, por isso tornou Aniceto cuidadoso. A existência na Terra é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. Pessoal, não achem que vocês estão perdendo tempo nesse investimento do Gnótio Shealton, do autoconhecimento que estamos na nossa casa dos humildes, nas casas espíritas. Isso não tem preço. E a valia disso é pela eternidade afora. Acredite em mim, porque juntos acreditemos na espiritualidade mais nobre, não é? E por essa mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha da fé religiosa, veja bem, Aniceto, na década de 40, vai dar aula a muitos desses estudiosos de hoje que ficam discutindo se espiritismo é religião. Não é? Então, vejam bem, desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Otimismo, esperança com essa religação com Deus. Até agora, olha o que diz Aniceto, esse instrutor altamente graduado no plano espiritual. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. Apenas a fé, não há outro caminho, não há outro meio. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. A fé que vence a morte, não é? Meu Deus do céu. Pessoal, a imortalidade, contato com a vida espiritual, o intermídio, nos dê esse banho lustral da imortalidade. O que é que queremos mais? Ah, o que é que queremos mais? Então, continua o querido instrutor espiritual. A fé que vence a morte é a semente vital, possuindo um valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Não é? Quando o homem vencer a si mesmo, essa é a grande luta para o homem novo nascer e vencer o homem velho da grande estrada de Damasco espiritual de todos nós, não é? Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou, depois de pausa mais longa, né? Esses instrutores, eles sempre dão uma pausa, né? Para Vicente e André Luiz, no caso aqui em pauta, irem ruminando, assimilando todo aquele ensinamento, né? Então, vejam bem, é uma aula prática, né? Tendo como laboratório a nossa vida aqui na Terra. Por isso, meus queridos irmãos, valorizem a fé espírita, né? Não se afastem. Não fiquem por causa do nosso orgulhozinho ferido. Eu sou orgulhoso também. Eu, às vezes, sinto meu orgulho ferido, não é? Estou dizendo isso para os irmãos que, de repente, se afastam. Não se afastem. Precisamos nos suportar uns aos outros. Porque esse campo da fé é muito importante. Sem ele, naufragamos, né? De todas as formas. Então, continua. O Aniceto fez uma pausa
Todos precisamos saber emitir e saber receber, para alcançarem a posição de equilíbrio nesse mistério. Empense os homens encarnados e nós outros em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização. E todo esforço nobre ajuda sempre. Toda queda prejudica, todo esforço ajuda. Então não ache nada que você faça de pouca monta. Quem sou eu? Sou muito pequenininho. Não. O seu esforço é valiosíssimo nessa conquista do reino, do grande reino, como diz o querido professor Herculano Pires, já. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras, mas aquela visão das ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas na via pública, assombrava-me. Veja bem, André Luiz, na obra Os Mensageiros, já tem algum tempo de vida espiritual, né? E ele fica verdadeiramente assombrado com aqueles espectros, né, se aproximando das pessoas. Meus queridos irmãos, aí lembrando o que disse Aniceto, orai e vigiai. Se puderes, 24 horas por dia, não é? Então, em qualquer lugar onde você está, quando você perceber a baixa de vibração, você vem para casa interior. Não precisa a oração demorada. O simples jacto do pensamento, não é? Nos endireitando interiormente, isso já traz essa proteção espiritual. André Luiz assombrado com as pessoas totalmente desprevenidas de pai e mãe, como diz o ditado popular, não é? Ante esse assalto sequioso de ensinamento, tornei o assunto. Torna ao assunto André Luiz. A lição para mim tem valores incalculáveis. Pessoal, não tem preço que a gente aprende nesse manual de cultura divina, que é o ensinamento espírita, no caso aqui, a obra de André Luiz. A obra de André Luiz é um manual de cultura divina, um curso espiritual. André Luiz está dizendo aquele ensinamento de Aniceto ali para ele e para Vicente. Mas nós aqui dizemos André Luiz, André Luiz. Estamos aqui vendo na noite de hoje, é para nós de um valor incalculável também. E quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, André Luiz é fantástico, né? Muito inteligente. Olha a sacada dele, né? Se as bactérias, os micróbios na vida física têm um poder de reprodução imensa, veja o que ele diz. Imagine ali na energia livre, aquelas condensações devem ter. Ele faz a dedução. Parte do conhecido para o desconhecido. Isso é kardeciano, viu, pessoal? Kardec usava muito isso. Partir do conhecido para o desconhecido. Então vejam que coisa fantástica, né? Então aquelas condensações, elas devem também, como a flora microbiana, devem se reproduzir ao infinito. Mas aí vem Aniceto esclarecer. Vejam bem, não estamos sozinhos ao léu. Há um timoneiro divino no leme. Veja o que diz Aniceto. Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou-me a frase, exclamando. André Luiz teve aquela sacada, Aniceto percebeu logo, né? Ele falou em multiplicação da flora microbiana, a dedução, Aniceto
no átomo? Sim, André. Se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na crosta, a flora de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície da Terra. Pessoal, se não fosse a energia do Sol, casada ao magnetismo do planeta, a energia solar, destruindo essas condensações, veja bem o que diz Aniceto, essa flora de ordem inferior não teria permitido a existência de um homem na superfície do globo. Aí eu entendo agora porque os orientais amam e adoram o Sol como um Deus. E essa energia do Sol que eles chamam de prana, que destrói essas condensações fluídicas, não é? Porque senão não seria permitida a existência de um só homem na superfície do globo. Se tudo isso, essas condensações se multiplicassem ao infinito, né? Por essa razão, André, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Olha o que diz o grande instrutor Aniceto. Por essa razão, André, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores, né? Meus queridos irmãos, então a flora na Terra, a fauna e a flora, mas a flora, os princípios medicinais. Então, quando o homem descobrir isso, né? Estava vendo essa semana uma entrevista muito boa do Evandro Mesquita, ele mesmo, da Blitz, né? E ele dizendo que foi lá no Xingu, teve contato com os índios e ficou maravilhado com o que ele viu de curas, né? E ele lembrou aquele cientista Bush, né? Que foi infectado com veneno do sapo. E aquele homem Ruth, homem de ciência, vai até um pajé pedir para ser curado pelo pajé. O Evandro, quando falou isso, eu achei notável, porque esses espíritos evoluídos que reencarnam, às vezes, nessas tribos, eles conhecem esses princípios curativos e transformadores, como o Aniceto diz aqui, né? Então, vejam o futuro que espera a humanidade, graças a Deus, né? Esse futuro que nos espera a todos quando o homem compreender com humildade as forças da natureza e essas forças estiverem à disposição pela própria mudança interior do homem, não é? Então, veja bem, a mãe natura terá tudo, mas mesmo o homem impenitente de hoje, a natureza já ajuda, como a energia do Sol, desfazendo esses condensados, esses espectros, essa flora de micróbios espirituais, né? E abanando significativamente a cabeça, concluiu. André Luiz usa cada termo fantástico, né? Abanando significativamente a cabeça, concluiu. Nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores. Em número bastante para a batalha sem trégua em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Olha o chamamento, né? Aniceto chama na grande André Luiz e, no caso, a humanidade, né? Esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens herdeiros de Deus que nós somos, né? Esses recursos estão à nossa disposição. Mas enquanto cultivarmos o campo inferior da vida, haverá criações inferiores em número bastante para a batalha sem trégua dos valores legítimos da evolução.
Meus queridos irmãos, que lição tivemos a noite de hoje, não é? Com a obra Os Mensageiros, capítulo 25, Rumo ao Campo. Aniceto, esse graduado instrutor espiritual, se afastando da vida citadina, volitando. Então, veja bem, André Luiz tendo o campo de visão ampliado, para de perceber somente animais, veículos, prédios, e começa a ver, então, aquela realidade fluídica, aquelas nuvens de bactérias se aproximando dos prédios, das pessoas, e verdadeiros monstros, formações teratológicas, e que André Luiz, como foi médico na Terra, fica assombrado com esses perigos. E ele, de uma forma impressionante, ele diz: se a flora microbiana das enfermidades do corpo elas se multiplicam, ele deduz, aquelas também devem se multiplicar. Aí Aniceto intervém, né? Se não for essas vibrações casadas ao magnetismo da Terra, não haveria condição da vida de um só ser humano na Terra, diz Aniceto. E ele diz que tudo está aí na flora, na mãe natura, os princípios curadores e transformadores à nossa disposição. Somos herdeiros de Deus, diz Aniceto. Mas a nossa situação de descrença, de negatividade, é triste. Muito triste. Então afastamos essas possibilidades, adiamos a posse dessa herança divina. Meus irmãos, eu adorei o estudo de hoje, né? Por isso que eu fiz questão de vir aqui para vocês ficar com essas 4 órbitas, ler. Claro, é uma leitura comentada, eu não fico só lendo, né? Trouxe aqui elementos e a gente gosta de fazer um estudo comparativo. Que é de importância muito grande isso, principalmente nesse momento que vivemos aqui na Terra, né? Então vocês imaginam que tanta confusão, tanto sofrimento, tanta dor, tanto medo que o homem atrai. Então, mais que nunca, essa profilaxia divina, o Evangelho como um código de profilaxia para o futuro, mas que já pode ser usado hoje. Então, vejam bem, a gente precisa orar e vigiar para não cair em tentação, diziam os antigos, para não cair em obsessão, em linguagem odierna, atual. Então, essa recapitulação que fizemos, meus queridos irmãos, vou fazer um convite para vocês amanhã, não é? A gente tem feito várias entrevistas, eu falei da de Valéria, a entrevista com o César Perry de Carvalho foi impressionante, né? Também as revelações que ele trouxe, históricas, né? Falando sobre adulterações de obras de Chico Xavier, né? Então, de como ele se sentiu acuado, sendo o dirigente maior do Espiritismo no Brasil, vigiado, né? Então, trouxe tantas coisas importantes. E depois veio a querida Ana Guimarães trazer detalhes da vida familiar dela com o querido Hermínio Corrêa de Miranda, seu papai, né? Então, descobrimos tanta coisa da vida íntima do Hermínio, com aquela beleza. Então, entrevistamos a nossa Valéria também. E amanhã será uma pausa. Um amigo nosso do canal Ilha de Luz, fiquei impressionado, que eu não conheci o canal quando eu entrei, mas foi uma coisa esplendorosa, o canal Ilha de Luz. E quando você vai ver lá, ele é um canal bem naquela linha do Evangelho de Emmanuel, né? Ele tem Evangelho lá todos os dias, o Paulo Cândido faz, né? Então, esse canal atingiu 1000 inscritos. Ele não é um canal de muito tempo. Agora, se você
Olha, cada videozinho é 1.000 e tantas visualizações. O chat aberto, como ele me contou, eu pude participar de um. Gente do Canadá, então da Europa, da América. É um negócio impressionante. E ele completou 1.000 inscritos e nos convidou para fazer uma entrevista, né? Esse irmão já nos conhecia, tivemos um encontro na Federação Espírita Pernambucana uma vez, e ele nos convidou, a gente vai fazer essa entrevista amanhã, vai sair nos 2 canais, já no meu e no canal Ilha de Luz, e é uma oportunidade que a gente vai tratar de temas que eu não costumo tratar, não são temas doutrinários, né? Então, é uma oportunidade até da gente, né, ir para uma outra linha de pensamento, porque a gente se detém muito por eleição, por gosto e por importância da nossa atividade de divulgação, a gente se prende mais à parte doutrinária, né? No canal Ilha de Luz, a gente vai para o outro lado, mas trabalhar outras temáticas. Então, convido vocês amanhã no meu canal, 20h, esse bate-papo fraterno com o querido Paulo Cândido. Não é? No domingo, aqui no nosso canal, teremos Francisco de Assis, do Bezerra de Menezes, não é? Então, falando sobre Allan Kardec, Kardec diante da obra, né, da sua própria obra, será um tema. Francisco de Assis é um excelente expositor. E na semana vamos ter uma semana recheada também com irmãos nossos, né, que se dispõem, se preparam e vêm aqui trazer a sua mensagem no canal da Casa dos Humildes, né? Porque essa reunião aqui, quem está vendo no meu canal, eu gravo para o canal da Casa dos Humildes e a gente passa simultaneamente, né? Então, pessoal, a pandemia perdura, vamos orar, as vacinas estão surgindo aí, né? Muita gente diz que tem medo de vacina, prefere esperar mais um pouco. Vamos ficar expectantes e orando para que isso passe tão logo possível, para a gente poder retornar à nossa casinha, né? A nossa Shangri-La, que é a nossa Casa dos Humildes, né? O nosso teto espiritual. Que saudade, né? Saudade de todos, de todas e da nossa querida Casa dos Humildes. Pessoal, eu vou convidar vocês para uma prece final. E depois da prece, não saiam, que eu vou trazer aqui uma coisa importante para vocês saberem e escutarem logo depois da prece, né? É tudo rapidinho, não vai ser nada demorado, né? Então vamos agradecer nesse momento a Deus, nosso Pai de bondade infinita, por essa verdadeira aula do plano espiritual que nos foi ofertada pelo grande Espírito Aniceto, aula ministrada a André Luiz e a Vicente. Possamos, por nossa vez, cada um de nós, refletir na grandeza dos ensinamentos que acabamos de ouvir, do orai e vigiai, da mudança interior, da reforma íntima. Então, agradecidos aos espíritos amigos, ao querido Dr. Bezerra de Menezes, que ampare a nossa Casa dos Humildes, e agradecidos a Jesus, a quem tudo devemos, e Ele nos oferta tudo, todas as possibilidades para o nosso crescimento. O nosso agradecimento a Ti, Jesus, e pedindo permissão a Ele, encerramos a noite de estudos de hoje, a noite de estudos André Luiz. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Meus queridos amigos e irmãos, eu trouxe aqui no finzinho um vídeo, ele não é novo, mas é importantíssimo, diante de tudo que ouvimos aqui, de Sueli Caldas Schubert,
que trata dos espíritos, fizeram a previsão do coronavírus, né? Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, e ela se detém en passant até em André Luiz também, não é? Então vejam a opinião de Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, então, sobre essa chegada do coronavírus, né? Na palavra iluminada dessa grande dama estudiosa da mediunidade no Brasil, Sueli Caldas Schubert. Deixo vocês com ela agora, para vocês aprenderem um pouquinho com Sueli, todos nós aqui, nesse momento. Ouçamos Sueli Caldas Schubert. Queridos amigos, Manuel Filomeno de Miranda e Joana de Ângeles falaram, vocês sabem disso, não é? É só para a gente manter isso bem confirmado e, sobretudo, para esclarecer para as pessoas, porque eles mencionaram que o mundo estava vencendo através da ciência, da medicina, as enfermidades habituais, aquelas que já vinham vindo desde a tuberculose e outras mais, não é? Aquelas grandes epidemias que hoje a gente só ouve contar que existiu, e outras enfermidades como o sarampo, que a gente pensava que era assim uma doença fraca, né? Que não seria tão perigosa, mas agora se sabe que é. E com isso, esses espíritos de Joana, os espíritos Joana e Manuel Filomeno de Miranda afirmaram que, vencidas essas, outras enfermidades surgiriam, porque a humanidade ainda está num padrão bastante inferior de pensamentos, de vibrações. A gente vê que as pessoas priorizam a vida física, não é? O corpo físico, sempre com esses vícios que as criaturas cultivam, e isso vai fazendo com que abra campo para esses vírus, essas bactérias. Lembremos do livro Os Mensageiros, capítulo 40, quando André Luiz relata que eles estavam volitando em cima de uma via, acima, não é em cima, acima de uma via pública, e viram nuvens pardacentas, e o instrutor explicou que havia uma nuvem de bactérias e uma outra nuvem que era constituída de pensamentos inferiores. Portanto, nós mesmos criamos a nuvem de bactérias, não é de vírus, logicamente, dando campo a que eles proliferem. É isso que está acontecendo, então. Nós temos que pensar nisso, estou falando, porque as pessoas perguntam imediatamente a nossa opinião. E aí nós temos essa, essa afirmativa desses nossos queridos benfeitores, tanto a Joana quanto o Manuel Filomeno de Miranda, alertando a respeito das enfermidades que surgiriam, outras surgiriam e desconhecidas, para que a ciência pudesse, então, aos poucos, conseguir debelá-las, e também o aprendizado do pensamento positivo, do pensamento no bem, da pessoa ser uma pessoa de bem, que são os únicos antídotos, não é, a respeito dessas moléstias, dessas enfermidades. Como diz a Joana, não é, no livro Após a Tempestade, e também ela vai falar isso em outro momento, que a única vacina que existe, o único antídoto é o amor, ou seja, o bem. Procurar ajudar o próximo, fazer o bem, são os antídotos que nós necessitamos, tá? Beijo para vocês. Fiquem com Deus.